Você é do tipo que sofre com pensamentos negativos ou conhece alguém assim? Nesse vídeo vamos entender o que é isso e como podemos lidar. Vem comigo! Sabe quando você está tranquilo na sua casa, planejando uma viagem, muito feliz, e de repente vem um tanto de pensamento negativo, que a viagem vai dar errado, que alguém vai perder o horário, que um acidente pode acontecer na estrada, que você vai ser roubado e de repente você está ali angustiado. Gente, pensamentos negativos são normais, acontece com qualquer um. Só que tem pessoas que são bombardeadas por esses pensamentos negativos. Elas não conseguem aproveitar o momento presente porque estão sempre com medo, estão sempre achando que uma coisa ruim vai acontecer. E tem gente que chega a desenvolver doenças graves, doenças sérias por causa desses pensamentos. Alguns precisam, inclusive, de intervenção medicamentosa. Mas, na grande maioria das vezes, é possível controlarmos esses pensamentos. Eu vou te dar 3 dicas de como lidar com eles. É comum, diante de algum empreendimento, de um sonho, de um projeto, uma viagem, nós termos pensamentos negativos mesmo. Suponhamos que o seu filho vai para uma festa. E aí você começa a imaginar as companhias ruins que podem aparecer, o seu filho envolvendo em alguma situação de briga, ele perdendo o endereço, enfim. Quando você percebe, você está lá na sua casa, passando a noite em claro, esperando o seu filho chegar da festa. Gente, isso é muito ruim e isso nos adoece. Diante de diversos pensamentos negativos que vão surgindo um atrás do outro, nós precisamos fazer a seguinte coisa: não abolir, não fugir desse pensamento. É isso mesmo que você ouviu. A grande maioria acha que se ela ignorar aquele pensamento ruim, ele vai deixar de existir. Ela vai varrer o problema para debaixo do tapete e vai estar tudo certo. Não vai estar. O que vai acontecer é que naquele momento o pensamento negativo foi embora, mas de alguma forma ele vai voltar, porque ele sempre vai voltar. O pensamento ruim, ele tá ali e ele sempre vai querer voltar para você refletir e pensar mais coisas ruins. Então, para poder acabar com esse pensamento, para controlar esse pensamento, a primeira situação é: analise o que você está pensando. Bem, será que eu preciso mesmo ficar tão preocupada com meu filho indo para uma festa? Eu também já tive a idade dele, eu também já fui para muitas festas. O que de ruim pode acontecer? Pense ali nas coisas boas. Eu tenho um familiar que vai para uma outra cidade para poder trabalhar, para estudar. Existe o medo, existe a insegurança. Beleza, ok. Mas pensa só nas coisas boas que podem acontecer através dessa experiência, através dessa mudança de cidade, de trabalho, de estudo. Então, não simplesmente ignore o pensamento, mas quando o pensamento vier, reflita sobre ele, para que ao você refletir, você pense nas coisas boas, nas soluções que podem aparecer. Assim, esses pensamentos negativos, ao invés de ficarem vindo toda hora, eles perdem a força. E a segunda dica que eu vou dar para você é: você não é o seu pensamento. Gente, nós somos humanos. A insegurança, a incerteza faz parte de nós. Mas não é que você pensou algo ruim que você é o seu pensamento. Voltando ao exemplo anterior do esposo, da esposa que encontra um trabalho novo. Imagina só, você começa a refletir: e se essa pessoa conhecer uma nova colega ou uma pessoa diferente no trabalho? E se
se eu ficar sozinho, se eu ficar solteira. Gente, são pensamentos que vão vindo, que são normais, mas que eles não refletem quem você é. Não é que você pensou isso, que você é uma pessoa insegura, imatura, dependente emocionalmente. É um pensamento que veio, mas que você não precisa aceitar. Você não precisa concordar com esse pensamento. Lembra que a primeira dica foi refletir sobre aquilo que estávamos sentindo, pensando e assim dominar sobre esses pensamentos? A segunda dica agora é você entender que o pensamento não é você, que esse pensamento não te define. Você pensou coisas ruins, mas você não tem que ficar triste por causa desses pensamentos. Os pensamentos negativos te trouxeram uma insegurança, mas você não tem que ser uma pessoa insegura que vai ficar sempre pensando nisso. Você precisa olhar para o seu pensamento negativo e dizer: eu não sou o meu pensamento e eu não concordo com esse pensamento. Isso, gente, faz uma enorme diferença sobre os pensamentos negativos. E aí vem a terceira dica para você dominar esses pensamentos negativos, que é você contrabalancear com pensamentos positivos. Como que funciona? Bem, pensa só. Você tem uma situação que está te gerando medo, te gerando insegurança, e você começa a pensar em muitas coisas ruins. Agora a gente entendeu que você pode refletir sobre isso, que você consegue dominar. Só que nosso cérebro, ele se vicia nas informações. Então, se você só pensa coisas ruins, vai vir mais coisas ruins ainda nos seus pensamentos. Eles só vão piorar. Então, se você começa a imaginar coisas boas, essas coisas de fato vão acontecer. Esses pensamentos negativos vão ter menos espaço no nosso cérebro e aí vai vir mais coisas boas. Voltando à situação, ao invés de eu ficar com medo de ser deixada de lado ou de ser ignorado porque o seu parceiro conseguiu um novo emprego, você pode imaginar: e se esse emprego trouxer uma boa renda financeira, nos trazer mais tempo livre, mais tempo em família, melhorar a nossa qualidade de vida, nos proporcionar novas viagens? Viu só? Você contrabalanceou o pensamento negativo com uma forma leve, com uma forma boa. E é impressionante, pessoal, quando o nosso cérebro ele entende que a gente está pensando de maneira positiva, coisas melhores, coisas boas passam a acontecer. Porque existem pessoas que elas têm muitas doenças, mas tem muita doença que está só na mente dela. Então ela começa a proclamar e dizer que está com muita dor, que está sempre doente, que ela não está bem de saúde, e é impressionante. São pessoas que vivem no médico, vivem doentes, é como se o sistema imunológico delas tivesse muito baixo. E aí, quando nós temos pensamentos melhores, pensamentos bons, meu novo emprego vai dar certo, esse novo projeto vai caminhar bem, eu consigo me dar bem nessa situação, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele se prepara para aquilo. E é interessante nós percebermos que a gente passa a ter ali mais confiança. Tem muita gente que confunde os pensamentos negativos até mesmo com depressão, porque ela não consegue diferenciar quando que é o normal dela, dos pensamentos dela, desses pensamentos intrusos que ficam ali rodando a cabeça dela. Você pode precisar de ajuda, de uma consulta médica para conseguir diferenciar. Mas com essas 3 dicas de você não ignorar o pensamento, mas refletir sobre ele, pensar em coisas boas, pensar em soluções e entender que você não é o que você pensa, isso já vai te ajudar muito. Você tem esses pensamentos negativos? Comenta aqui pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, para sempre ficar por dentro de tudo que rola por aqui.